sextou com ele, Alexandre Silvestre, trazendo notícias de Palmeiras e também informações de São Paulo. Boa noite, Silvestre. Tudo bem, Michele? Pessoal, sextou. E então o negócio é relaxar hoje, porque domingo o chão vai tremer, tem choque rei, vale vaga na final do Campeonato Paulista, de um lado o Palmeiras com a força máxima, John Arias a cada jogo ganhando mais minutos, querendo um lugarzinho no time do Abel Ferreira, enquanto São Paulo tem um desfalque na defesa. Será que o Crespo vai trocar 6 por meia dúzia ou mudar o esquema tático por uma linha de 3? E o Abel Ferreira, cabecinha quente, foi expulso contra o Fluminense e o Palmeiras agora contesta a súmula do árbitro. Tudo isso e muito mais de Palmeiras e São Paulo no Gazeta Esportiva daqui a pouquinho. Agora é a vez do todo poderoso Timão. O Corinthians é com você, Thiago Salazar. Fala, Silvestre, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva aqui no Corinthians. A gente vai falar da ampliação da Neoquímica Arena. Também temos informações sobre uma novidade que pode aparecer no time de Dorival Júnior para essa semifinal contra o Novo Horizontino do Paulistão, marcada para amanhã lá no interior de São Paulo. E vamos atualizar a situação da negociação entre Corinthians e Jesse Lingard. Aliás, sobre o atacante inglês, nós temos mais informações com o nosso correspondente da TV Gazeta em Londres, Luiz Corvini, direto do estádio do West Ham. Promessa do Manchester United da década passada, o inglês Jesse Lingard, de 33 anos, acabou tendo uma carreira pouco expressiva aqui no Reino Unido, jogando boa parte da última década em times da segunda divisão. Nos últimos anos, ele foi para o futebol coreano e agora a especulação é que o destino dele seja mesmo a capital paulista, onde ele jogaria com seu antigo colega de United, Memphis Depay, no Corinthians. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre o Lingard, Michele. É isso aí, e o Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais. Fique de olho. Flamengo amarga segundo vice-campeonato da temporada. Bora! Olha só quem está comigo aqui nesse estúdio, essa super dupla, nosso tetracampeão viajante Paulo Sérgio. Durista, mas está sempre aqui com a gente na bancada. Trabalhando, sempre trabalhando. Boa noite. Jornalista Alex Miller, boa noite. Boa noite. Turma, a gente vai começar o nosso giro de repórteres com o Thiago Salazar, direto do Parque São Jorge. Salazar, boa noite. A fiel torcida está querendo saber mais sobre as negociações do Corinthians com o inglês Lingard. Vamos lá, Michele, mais uma vez boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, o que é importante? A gente, ontem aqui no Gazeta Esportiva, nós trouxemos as o estágio da negociação. Eu falava já ontem, cerca de 70% certo. Foi o que um dos dirigentes aqui do Corinthians passou para a nossa reportagem. 70% certo, precisa alinhar toda a parte financeira. Vou dar aqui um exemplo: o Corinthians não aceita fazer negócio se tiver de pagar luvas, se tiver que pagar pela transferência para firmar o acordo. O Corinthians quer assumir apenas o salário. E uma informação importante é de que o staff do Lingard aparentemente está disposto a aceitar essa condição, porém com uma contrapartida: colocar no contrato algumas metas para que o Lingard possa ter o contrato renovado automaticamente até o final de 2027, caso ele alcance essas metas. E a informação também que nós conseguimos é de que são metas mais fáceis, mais simples do que, por exemplo, a do Labiá, que precisa jogar pelo menos 50% dos jogos do Corinthians no ano, no mínimo 30 minutos deles. Se isso acontecer com o Labiá, ele renova o contrato automaticamente. A do Lingard, pelo que a gente apurou, vai ser um pouco mais fácil do que isso. O que vocês acham? Uma boa? Bom, eu acho que não, porque o mínimo que uma pessoa tem que fazer é jogar 50% dos jogos. Nós vamos deixar aqui para os especialistas comentarem o que você acha a respeito, Paulo Sérgio, dessa contratação do Lingard e dessas questões, né, financeiras. Não teria que pagar luvas e tudo mais, mas teria uma renovação automática, sendo que cumpriria metas mais simples, levando em conta mais simples que as do Zaccaria, né? Bom, nós estamos vivendo um futebol moderno aí, né?
estrutura moderna de gestão. Meta é meta, viu, gente? Meta não é coisa Eu, fácil, particularmente, não, hein, eu não gosto disso. Eu sou a favor do atleta fazer o contrato e ele tem que render. Até porque quem está contratando sabe que está contratando. Não vai ficar contratando com pulga na orelha. Caridade? Então, eu, particularmente, o exemplo que nós já temos no Corinthians aí, né, do Memphis, essas coisas não podem acontecer. Esses contratos absurdos, com metas aí de premiações absurdas. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Se trata de um bom jogador, se trata de um bom jogador. Agora, não é um jogador também que vai chegar e vai arrebentar. Eu não sei, vamos esperar. E aí, Alex? Eu acho que o Corinthians está fazendo uma contratação de aposta, mas muito de aposta. Porque, é claro, toda contratação, por mais que seja de um jogador com mais nome, um jogador de qualidade, que esteja bem, em ritmo de jogo, ela sempre é uma aposta. Mas há apostas maiores e apostas menores, mais arriscadas e menos arriscadas. Essa é uma aposta que, pelo lado financeiro, não é tão arriscada assim, porque ele vai receber só os salários. O Corinthians não está gastando uma grana para contratar e tirar um jogador de algum lugar. É só pelo salário, porque é um atleta que estava livre. Agora, um jogador de 33 anos, que já jogou no Manchester United, já jogou no futebol europeu, mas era uma grande promessa que não vingou, não explodiu, eu confesso que não sei que tipo de jogador o Corinthians terá em seu elenco. Será que é um cara que vai agregar, que vai acrescentar tecnicamente? Bom, o auge já passou, né, Alex? Há muito tempo. E nos últimos tempos ele não jogou nada. Sempre lembrando, jogador de 33 anos. E que nos últimos 2 anos, pelo menos, não jogou quase nada. E jogar no ataque hoje, Alex... Aqui no Brasil... Você tem que ter condicionamento físico. Isso aí. Bom, agora a gente vai acionar nosso correspondente da TV Gazeta em Londres, Luiz Corvini, que vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória do Lingard no futebol inglês. Boa noite, Luiz. Oi, Michele, boa noite para você, boa noite a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha só, estou em frente ao London Stadium, casa do West Ham, e a penúltima casa de Jesse Lingard quando ele jogava aqui no futebol inglês. Mas a gente sabe que o grande elo dele é com o norte da Inglaterra, né? Então, com Manchester. Ele, na verdade, ele nasceu em Warrington, cidade que fica entre Liverpool e Manchester. Ele começou cedo nas categorias de base do United, aos 7 anos, chegou para o time principal em 2012. Mas ele parece que nunca foi a escolha principal dos treinadores, viu? Daí ele chegou a ser emprestado, então, para outros times aqui da Inglaterra, mas todos eles estavam jogando na segunda divisão na última década, né? E, então, mesmo assim, ele acabou sendo convocado para a seleção inglesa para jogar a Copa de 2018, fez até um gol. Mas sabe, o que parece mesmo é que os torcedores não ficaram muito felizes, ele não agradou os torcedores. Ele tinha bons desempenhos em alguns momentos, outras vezes ele tinha um desempenho ruim, mas o que o pessoal fala muito aqui nas redes sociais é que um dos focos dele era justamente as redes sociais. Então ele era muito ativo até demais nas redes sociais. O último time dele por aqui foi o Nottingham Forest. Depois disso, ele foi lá para a Coreia do Sul jogar no Seul, onde jogou 67 partidas e fez 19 gols. O contrato dele terminou em dezembro do ano passado. E o que o Lingard queria era uma chance de voltar a jogar no futebol inglês. Mas isso acabou não se concretizando. Ele não despertou interesse aí na última janela de inverno. Então o Corinthians surgiu como uma opção. Os sites de notícia aqui dizem que ele vai pensar nessa proposta durante o fim de semana, porque ele também teria atraído interesse da Major League Soccer nos Estados Unidos e de alguns times na Holanda e na Itália. Mas olha, antes de entrar aqui ao vivo, eu entrei nas redes sociais dele e vi que está sendo invadido pelos corintianos, falando já boas-vindas, falando você está vindo mesmo, tal. Então aquela loucura mesmo, bem típica dos brasileiros nas redes sociais. E quem sabe a amizade com o Memphis Depay, no período que eles jogaram juntos no Manchester United, pode também ser um fator aí decisivo para ele ir para o Corinthians. Mas claro, uma outra dúvida é saber se ele vai gostar mais vai trocar o K-pop pelo samba, pelo pagode, pelo sertanejo. Será que ele vai se adaptar bem aí no Corinthians, aí no Brasil? Eu faço pergunta para vocês aí.
Será? Ele gosta de K-pop? Olha, mas eu aposto que o samba vai pegar ele de jeito igual pegou o Memphis Depay. Muito obrigada, Luiz Corvini, conversando com a gente direto de Londres. Lá na Inglaterra, nosso correspondente internacional da TV Gazeta. Então, olha, ele é um meio atacante, já tem 33 anos, tá desempregado desde o final do ano passado, fez 67 jogos pelo último time e, como o Luiz falou, 19 gols. E eu pesquisei 11 assistências. Você esqueceu bom isso? Você esqueceu que gosta das redes sociais. Gosta de redes sociais. Ele é muito ativo em redes sociais. É muito ativo nas redes sociais. Que bom. O que significa? Porque se vier pra cá e os torcedores do Corinthians tudo aplaudindo, não der resultado, as redes sociais vai levar ele de volta. Ele vai fazer coraçãozinho, as redes sociais levam de volta. Então, agora, eu tenho uma pergunta pro Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, você tem muito bastidor lá do Corinthians. Memphis Depay já trouxe o Labiá, um amigo dele. Será que o Lingard também tem a ver com o Memphis Depay, porque eles já jogaram juntos? Será que também é um pedido do Memphis Depay? Calma, Paulo Sérgio, daqui a pouco você responde a respeito disso. Porque assim, será que tá sendo amigos do Memphis agora, o Corinthians? Bom, isso é um bom sinal, né? É? Pra quem? Aí nós estamos dizendo que o Memphis fica. É um bom sinal, mas é assim, mas aí vai ver o quê? Time amigos do ADD, amigos do Depay, como diz o Osmar Garrafa. O Thiago Salazar vai trazer informações disso. Se o Lingard não vingou, como se imaginava, na Europa, muita gente se pergunta se ele está vindo para o Coringão só por causa da proximidade com o Memphis Depay. E o Salazar vai explicar o que ele conseguiu apurar a respeito disso pra gente. E depois o Paulo Sérgio também vai trazer as informações dele. Vai daí, Salazar. Só por causa do Memphis, não. A gente pode dizer que o Memphis foi importante porque o Lingard ligou para o Memphis. O Memphis falou com o Lingard, falou com a diretoria do Corinthians sobre um jogador porque eles se conhecem. Mas desta vez a contratação, ou a negociação, nesse caso ainda, com o Lingard, não tem indicação, não partiu de uma iniciativa do Memphis Depay, diferentemente do que aconteceu no caso do Labiá. Desta vez, no caso do Lingard, ele foi oferecido não só para o Corinthians, para diversos clubes do Brasil. Quando chegou aqui ao Corinthians por meio do staff do Lingard, foi passado para o Dorival Júnior, que deu o aval. Falou, olha, interessante. A diretoria do Corinthians, então, passou para a diretoria financeira, que disse, olha, este salário dá para pagar. Bom, então, Marcelo Paes, vai lá, é com você, senta para negociar, porque nos interessa, cabe no bolso, pode trazer. E agora o Corinthians está tentando trazer o amigo do Memphis Depay, mas não por indicação do holandês, Michele. Paulo Sérgio, confere também com as suas informações, não é mais uma indicação do Memphis, mas conhece, né, é amigo ali do... É lógico que se o Memphis fizer uma pressãozinha lá, dentro do Corinthians, e que a gente sabe que ele tem força tem lá... Tem moral lá. Tem moral. A gente sabe que ele tem moral, que ele tem força, que o Marcelo Paes está sendo um outro relacionamento, o Marcelo Paes já está abrindo algumas portas aí para o Memphis. Então, sem dúvida nenhuma, esse jogador ele só virá se por causa do Memphis. Falando assim, vem pra cá que eu seguro. Ele vem. Agora, o que eu quero saber, na semana passada nós estávamos discutindo aqui, Memphis fica ou não fica? Memphis fica ou não fica? E com o Memphis trazendo os amigos... já pode ser um indício, né? Já é um indício que o Memphis fica. Ah, não sei. Depois o Memphis vai e fica os amigos. Quem jogava era o Memphis. Mas aí, pode ser. Pode ser. Lembra quando veio aquele técnico pro Palmeiras, que ele trouxe um monte de argentino? O Gareca. Trouxe e aí ele foi... o Pablo Monchi, Tóbio, todo o Cristaldo, trouxe um monte de mala. Mas se derem bom resultado... Não, isso sim. Agora, o Lingard, você viu pelo que o Luiz Corvini falou? É craque de redes sociais, já falou de música,
Agora, e o futebol que é bom? E o futebol que é o que interessa pro Corinthians? Redes sociais, 9.200.000 seguidores no Instagram. É um cara de peso no Instagram. Sim. Aí eu fui procurar saber quem ele segue, porque às vezes quando ele segue muita gente, por exemplo, do Corinthians, ou alguns jogadores, já é ele do Corinthians só segue o Memphis. Até o Luva de Pedreiro ele segue, mas do Corinthians só o Memphis. Ó, ele segue o Danilo do Botafogo, o Andréas Pereira do Palmeiras, ele segue, o Alex Telles do Botafogo, o Ronaldinho Gaúcho. Jogadores que jogaram lá fora. Exatamente. O Danilo, que é volante, jogou lá no Nottingham Forest. Então, assim, do Corinthians ele ainda não tem nenhuma ligação. Mas Alex ativo tem uma. mas tem isso que eu ia falar, eu concluí só com isso. O Memphis Depay é o pivô para saber se o Linga chega e se chegar, ele vai ser o responsável por ter dado certo ou não. Sim. Entendi. Bom, tá na hora da gente falar do Palmeiras por aqui no Gazeta Esportiva. Alexandre Silvestre, chega mais, novidades do Verdão. Tem jogo importante no final de semana. E quer dizer, Silvestre, que o clube saiu em defesa do técnico Abel Ferreira, é isso? O Palmeiras contesta, Michele, amigos e amigas, a súmula do árbitro, o Felipe Fernandes de Lima, em relação na parte em que ele coloca lá no papel, na súmula, sobre a expulsão do Abel Ferreira. O árbitro escreve que ele foi ríspido com o auxiliar, a bandeirinha, com o quarto árbitro, que ironizou batendo palmas e teve de ser contido na saída de campo. O Palmeiras emitiu uma nota e divulgou um vídeo gravado pela equipe de desempenho do Palmeiras, que estava lá em cima na cabine, mostrando do alto, dizendo que, ok, o quarto árbitro teve ali um bate-boca mesmo, não com a bandeirinha, só vê nas imagens. Bateu palma, não contra a arbitragem ironizando, e sim, bateu palma na frente do Murilo. Você vê na imagem o Abel indo em direção ao Murilo, o zagueiro dá até um abraço no Murilo. E não teve de ser contido na saída. Eu vi o vídeo e não teve mesmo, ele ficou pistola da vida antes, ficou bravo, mas na saída não. Então o Palmeiras na nota oficial emitida nas últimas horas, diz o seguinte aqui, dentre tantas coisas: a súmula não condiz com a realidade dos fatos. A preocupação do Palmeiras é que o Abel, que já foi expulso contra o Fluminense, vai cumprir a automática dia 12 de março contra o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Por essa súmula pode receber uma punição maior. Palmeiras tenta evitar justamente isso. Bom, pelas imagens a gente pode ver que talvez ele não tenha batido palma. Agora a gente não tem o áudio, a gente não sabe o áudio. Aí a gente tem que presumir que o que está na súmula do árbitro Felipe Fernandes é o correto, né? Mas o que está na súmula é o seguinte: o assistente... o Abel se dirigiu ao assistente número 1 de forma ríspida, grosseira, gesticulando com braços e batendo palmas de forma irônica. Realmente eu não vi isso aí. Você é cega, não viu que o lateral era para o nosso time? Baralho, vocês nunca veem nada? Aquele nessa hora aí, Michele, nessa hora. Ó. Aí ele falaria de novo, baralho, ferre-se, que não é esse, é outro palavrão. Então, essas seriam as palavras, entendeu? Traduzam para o palavrão, né? O baralho, o ferre-se e tudo mais. E ele teria falado isso. Vocês nunca veem nada, e tal. Aí, o Palmeiras está contestando toda essa narrativa aqui que o árbitro relatou na súmula através desse vídeo. Agora, se isso é possível ou não, eu não sei, porque... Não sei se o vídeo tem áudio lá. Não tem. Esse vídeo não tem. O que dá pra gente contestar em relação à súmula é o aplauso de forma irônica que a gente vê que não teve. Não teve. E o fato dele ter que ser contido pra depois sair de campo também não teve. Agora, o que ele falou ali, ó, quando acabou o jogo, ali ele pode ter realmente, até pelo gesto assim, incisivo, com as mãos em direção ao árbitro, ali ele não deve ter ali falado parabéns pelo trabalho, ele deve ter xingado bastante ali. Ó, gesticulando com os braços. Isso, ali. Agora, palmas irônicas e contido para sair do campo, realmente isso não teve. Mas outra coisa, e o Abel paga pela fama também, né? Coisas também que não tem motivo para expulsar. Tem isso, pagou pela fama, porque não pelo que ele fez. Tem certas coisas que não são necessárias. Tem razão. Esse autoritarismo. E quando que xinga, muitas vezes... por exemplo, quando fala esses palavrões aqui?
É normal do futebol mas isso aí. aí tudo bem, você ali, pá, na hora falando ali, não é questão de estar agredindo ou de uma forma verbal. Não é uma agressão Não verbal. tem certas coisas que no dentro de campo... Aqui, Você é dentro cega. de campo. Então, se fosse isso, o Neymar tinha sido expulso. O que ele falou lá pro jogador do Vasco. Sim. Falou baralho. Ô, Michele, repito. A gente vai mostrar já. Teve briga feia do Neymar com o jogador do Vasco. Inclusive, atleta então, que já machucou na o cara Neymar do em outra juiz. oportunidade. Thiago Mendes. Isso, a gente vai mostrar tudo isso já pra vocês. Não, Fala, é só para concluir essa questão do Abel. Eu acho que, repito, a única coisa que é plausível com a súmula são as palavras que ele pode ter falado ali quando ele entrou no gramado em direção ao quarto árbitro e a bandeira estava ao lado do quarto árbitro. Então ele pode ter também falado alguma coisa, tipo, você é cega, né, que tá escrito aí. Ele pode ter falado para ela, você é cega e os palavrões para o quarto árbitro. Isso aí pode ser condizente com a súmula. Vocês nunca veem nada, P? Isso aí, ó, pode ser. Baralho. Aí cabe para os dois ali. Isso que está escrito pode ser que ele tenha falado mesmo. Agora, o Abel sabe que a arbitragem fica de olho nele de uma maneira especial. O Palmeiras tinha acabado de ganhar o jogo. Já foi dito antes da competição. Precisava ele entrar em campo e xingar o quarto árbitro, falar alguma coisa? Engole. Já que ele engoliu até o fim do jogo e o Palmeiras ganhou ainda por Acho que ele cima, achou que não ia acontecer deixa nada. para reclamar no vestiário, depois na coletiva, sabe? Mas aí ele dá Precisa se margem... conter, né? Exato. Em certos momentos precisa se conter. Exato, porque Deu ali margem. deu margem para ele ser expulso. Ele sabe que ele ia marcar. já é Mas uma você acha que perseguição. Foi justo ou injusto pra você a expulsão? Eu acho que é injusto. Não, acho que foi demais. Vocês acham que Acho foi que foi demais? justo. Bom, eu acho que se ele falou tudo isso, foi justo. Bom, o Silvestre tem mais um assunto do Verdão para falar com a gente. Silvestre, saiu a data do julgamento do Abel Ferreira? Mais tribunal para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira foi expulso no Campeonato Brasileiro, já falamos do assunto. Agora é Campeonato Paulista, TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, ligado à Federação Paulista de Futebol. O Abel, para quem não se lembra, foi expulso no derby. Ironizou o árbitro no final do jogo, batendo palmas. Sabia que ia ser expulso, porque agora é tolerância zero. Virou as costas, se mandou para o vestiário. Ok, tá tudo certo. Pegou um jogo de suspensão, cumpriu contra o Guarani. João Martins foi o auxiliar barra técnico naquele jogo lá em Campinas. Só que o julgamento foi adiado e ficou para o dia 3, terça-feira da semana que vem, justamente na véspera da primeira final do Campeonato Paulista. Se o Palmeiras passar, o Abel corre o risco de ser punido, se ele for julgado e condenado. Ele pegou já um jogo que foi cumprido, a punição da automática, ok. Mas pelo comportamento, de acordo aqui com o artigo das regras do futebol, ele pode pegar até 6 jogos. Vai que dão mais 1 ou 2 para ele, ele fica de fora das finais do Paulista, mas sempre cabe recurso ou adiamento. O que vocês acham? Não vai Acontecer neste caso? Não vai acontecer absolutamente nada. O João Martins também tinha pego um jogo e essa punição foi revertida em sei lá o quê. Sexta vara. Alguma coisa dessas aí. E o Abel é a mesma coisa. E ele não foi expulso nem por xingamento ao Klaus. Ele foi expulso porque bateu palma de forma irônica. Esse eu acho errado. Na beira do campo. Não, é que isso aí tá na regra. Você não pode bater palma de... É orientação aos árbitros. Se há um aplauso de forma irônica, que é um gesto público, que todo estádio vê, o técnico tirando um sarro do árbitro porque ele tá aplaudindo de forma irônica uma marcação que ele discorda, é para dar cartão amarelo. Como o Abel já tinha amarelo, então acho que é por isso ele que foi fizeram expulso. isso aqui também nessa Então, outra então ele foi expulso. Só que é uma expulsão que não gera uma punição posterior. Ele vai ser julgado porque toda expulsão tem julgamento. Mas não vai acontecer nada. Bom, Paulo, dá em agora. nada, eu creio que pode pegar um joguinho aí Já sim. pegou automático, não pega mais um. Tudo bem, mas ele já sabe que o pessoal está perseguindo ele. Ele vai bater palma, como você mesmo mencionou. Aí termina o jogo, ele pega e fala tudo o que falou. Jogo diferente. Não, é outro jogo. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo no seguinte, que ele tem que tomar cuidado Tá esquentado. com o que tá fazendo. Sim. Porque um jogo faz uma coisa, outro jogo faz outra coisa. Pô, tá na hora de ficar quietinho. Tá parecendo, ele e o Zubeldia estão fazendo escola. Eles concorrem. Eles estão concorrendo aí, quem que é o mais chato para arbitragem? Então, cara, precisa dar uma segurada, Eu creio que pode pegar umas coisinhas aí, mas não sei não. Antes do jogo não. Agora é o seguinte,
Protagonista ontem, hein? Sabe quem foi? Neymar foi o protagonista da partida entre Santos e Vasco pelo Brasileirão. Ele decidiu o jogo, marcou golaço, arranjou briga, reclamou com a arbitragem, deu uma de técnico, tudo isso e muito mais que o Salazar te conta nessa reportagem. Será que desempenhos como este de hoje são suficientes para convencer o técnico da seleção brasileira? Eu sou do Chile, eu venho para cá ver o partido do Neymar. Chile não vai na Copa do Mundo, assim. Neymar sim. Tranquilo. Tanto perna de pau que tem aí, Neymar é Neymar. Finalizou hoje. Os 2 gols, jogou muito bem. Se não chamar ele, vai chamar quem? É o melhor do Brasil, é o Neymar. Um resumo do Neymar em campo ontem, além dos 2 gols, são os 27 passes que ele deu, só errou 7 passes. Foi uma bela atuação do Neymar, além do que a gente gosta de ver assim, ele jogando 90 minutos, mais o acréscimo, né, Paulo? Mas você sabe, Mi, que um jogador, quando ele é pressionado, ele rende mais. E se ele quer ir para a Copa do Mundo, tudo isso que o Ancelotti está fazendo está sendo bom. Está sendo bom, tem que trazer pressão para o Neymar. Colocar dúvida na cabeça dele, se ele tem que ir, se ele não tem que ir, se ele vai render, se ele não vai render. O Neymar só não vai para a Copa do Mundo se ele se machucar. Tá. Ele só não vai, Alex, se ele se machucou, se machucar. Porque se trata de um jogador como o Neymar, nós não temos. Não temos. Agora, ele sabe que numa Copa do Mundo não vai dar para jogar um dia sim, um dia não. Tem que ter uns momentos ali onde tem que dosar. Agora, o jogo de ontem, ele foi um segundo atacante. Não um jogador que tem que ficar voltando para marcar, como no jogo passado. Golaço. Por quê? Porque ele estava do meio campo para frente, Lindo esse gol. Os 2 gols. Então, no jogo lá contra o Novo Horizontino, ele estava no lateral, lá na defesa. Não é ali que ele tem que ficar. Ele tem que ficar da área, no meio campo para frente. E é um jogador que todo mundo sabe, com a cabeça boa, rende pro time, ajuda o time. E ele não colocou o Gabigol porque ele deixou o Neymar até o final. Vai ter convocação? Merece ser convocado pelo Ancelotti? Agora, se manter esse ritmo, tem condições. Alex. Eu acho que para essa convocação do mês que vem ainda não, mas eu acho que para a convocação final, até por se tratar de um jogador que não precisa de teste, de observação, o mundo conhece, claro, o Ancelotti já conhece, ele pode até convocar o Neymar na convocação definitiva para a Copa do Mundo. E o mais importante, que eu acho que é a vantagem do Neymar agora, aguentar atuar por 90 minutos. Ele fez isso contra o Novo Horizontino, apesar da eliminação, mas aguentou fisicamente e ontem de novo. Jogou os 90 minutos, não pediu para sair, correu até o fim. Então, se fisicamente ele mantiver esse ritmo e continuar fazendo aquilo que sabe, claro que a cada rodada a chance pode aumentar. E outra coisa, ele nunca vai pedir para sair. Né? Acho que não. O Neymar nunca vai pedir para sair. Esse impedimento que ele teve com o Thiago Mendes ali, com o volante do Vasco, inclusive o Neymar falou o seguinte, ele me quebrou no PSG e hoje prometeu de novo. Aí teve essa briga, o jogo todo foi esse são esses momentos que eu falo que o Neymar precisa conter as suas emoções. Numa Copa do Mundo, o pessoal vai chegar no cangote dele. Olha lá, ó. Vai chegar no cangote dele. Então, ali, não cabeceou, não precisava fazer nada desse teatro aí. Aí também perde a credibilidade, aí né? na frente do juiz lá, ele falou do árbitro, juiz, né? Do árbitro. Ele falou baralho, e falou um monte de coisa. Se fosse isso também, cartão ali, tomou cartão, né? E o Gabigol ficou no banco, hein? A torcida nem reclamou, então, porque ficou tão feliz. Porque o Neymar ficou até o final e ele tinha que ter o controle do time. Ele não podia trocar o Neymar naquele momento. Bom, no Maracanã, Flamengo e Lanús se enfrentaram pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Na ida, 1-0 para a equipe argentina. O Flamengo perde o segundo título do ano de 2026 e a torcida está questionando muito o trabalho do Felipe Luiz. Olha que loucura! O Flamengo ganhou 2 taças em uma semana no final do ano passado. E agora tem 3 vices em 2 meses. E a torcida está assim muito brava com o Felipe Luiz. Então, ganhar esse campeonato carioca é de suma importância até para
para a permanência do Felipe Luiz. O maior problema não é nem que perdeu as 2 taças, também é o problema, como? mas é o rendimento, né? O Flamengo não tá jogando nada, fisicamente parece que tá morto. Faltou perna. E acho que já deu essa desculpa da falta de tempo, enfim, todo mundo tá igual, eu cara. não concordo todo mundo com tá isso, igual. não, O Corinthians acabou mais tarde do ano passado e tá correndo muito mais e ganhando muito mais do que o Flamengo. E o Flamengo é muito melhor do que o Corinthians. Você sabe Mas que a teve temperatura pré-temporada no também. Rio é completamente diferente, não teve pré-temporada, é muito difícil, a pressão em cima dos jogadores, tudo é muito difícil. Agora, esses erros que aconteceram, porque não tem perna. Faltou perna, cansou, deu pra gente sentir o Flamengo. Erros individuais. Sim, disposição física. Segunda-feira enfrenta o Madureira pelo Carioca, tá? Mas aí já tava com 3-0 no primeiro jogo. Bora acionar o Silvestre de novo? Mas agora a gente vai falar sobre o São Paulo. Torcida Tricolor quer notícias do São Paulo. Silvestre, o que você traz pra gente sobre o sistema defensivo pro jogo contra o Palmeiras? É domingo, tá chegando. Uma baixa, um desfalque certo para o Crespo, que é o Alan Franco. O zagueiro Alan Franco foi expulso no jogo das quartas de final, lá em Bragança Paulista, quando São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino. O Alan Franco tomou um vermelho pelo peito no final da partida e é desfalque no domingo diante do Palmeiras em Barueri. O Crespo tem de cara 3 opções: o Arboleda, o Rafael Tolói ou o Ferrarese. Mas será que ele vai só trocar 6 por meia dúzia e manter o esquema 4-4-2 que está indo muito bem, obrigado? Problema ou solução? Aí depende do ponto de vista. O Crespo já utilizou muitas vezes o esquema com 3 zagueiros, com linha de 3, o 3-5-2, alguma coisa nesse sentido. O que vocês fariam? Manteriam do jeito que está? Coloca só mais um zagueiro no time? Ou sacrifica um jogador de ataque, de meio campo e coloca mais um zagueiro? O que vocês fariam nessa situação sem o Alan Franco? Eu não mexeria no esquema tático, até porque está dando resultado. Alan Franco é um bom jogador, é um dos jogadores mais importantes hoje ali no setor defensivo, mas tem jogadores ali que pode fazer essa função também. Então eu não mexeria ali nessa movimentação do setor de meio campo e defesa. Eu também não. Eu acho que no que o São Paulo está conseguindo os resultados positivos, né? Vem de 8 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias e um empate, jogando desse jeito, vai mudar agora para quê? De repente perde o jogo e eu falo, tá vendo? Mudou, porque mexeu quando estava dando certo. Então faz o simples, né? Já não tem o seu principal zagueiro. Sim. O melhor dele está fora, o Alan Franco. Vai meter 3 ali, mudar toda a estrutura. Põe o Sabino, que está jogando bem, é o que está em melhor fase. E compõe ali com o Tolói, de repente, que jogou muito bem a última partida. O Arboleda está fora de ritmo. É um jogador experiente, Tolói também. Para que mudar? Palpite para quem vai ganhar esse jogo? 1-0 Palmeiras. Você, Paulo? Clássico é clássico, é eu difícil, também acho isso. Difícil. Clássico é clássico, jogo é jogo, treino é treino e palpite agora. Sem mureta. Tem que dar palpite nesse jogo aí? Vai, Palmeiras. Vai ficar pegando meu pé depois. 1-0 Palmeiras. Cadê a personalidade? 2-1 Palmeiras. São Paulo. 2-1 Palmeiras. São Paulo. 2-1 Palmeiras, eu. Eu. Silvestre está voltando para falar mais um pouquinho do São Paulo, agora sobre a situação do Morumbi. O que acontece com o Morumbi, Silver? O Morumbi tá no rock and roll, Michele. AC/DC, série de shows, mais 2 pela frente, um no final de semana. AC/DC, a banda predileta, uma das do Rogério Ceni. São Paulo entrava em campo ao som de Hells Bells do AC/DC. Então, como vai ter ainda o show também do dia 4 de março, que é a data da primeira final do Campeonato Paulista, o São Paulo já decidiu internamente, já alinhou com o Guarani, que vai jogar, caso avance para a decisão do Campeonato Paulista, no Brinco de Ouro da Princesa. Casa do Guarani, lá em Campinas. São Paulo tem uma questão muito emocional com o Brinco de Ouro, porque foi lá que o São Paulo foi bicampeão brasileiro de 86, num jogo histórico contra o Guarani. Careca e companhia nos pênaltis, São Paulo campeão, bicampeão em 86. Então é o seguinte, mas se o São Paulo chegar na final com a melhor campanha, o São Paulo decidiria em casa só no dia 8, o último show é dia 4 do AC/DC. Dá tempo de desmontar o palco, mas não dá tempo do campo reunir condições de jogo. Então o São Paulo internamente só falta avisar e passar pelo Palmeiras. Vai jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Legal.
Bom, amanhã, Novo Horizontino e Corinthians se enfrentam por uma vaga na final do Paulistão. E por isso, Salazar conversou com uma pessoa que conhece bem a pressão que envolve um jogo decisivo dos dois times. Vamos assistir. O ano de 1990 é guardado com carinho na memória afetiva dos corintianos. Mas será que todo mundo sabe ou lembra o que o Novo Horizontino tem a ver com aquela conquista? Pois é, Nelsinho Batista foi contratado pelo Timão justamente por ter levado o Novo Horizontino à famosa final caipira do Paulistão no mesmo ano. Eu recebi o telefonema, eu até pensei que era um trote, né? Falou, olha, você quer dirigir o Corinthians? Eu desliguei o telefone, né? Eu falei, pô, o cara tá brincando comigo. Ele voltou a ligar novamente, falou, olha, não é trote não. E o que alguém com tanto conhecimento de causa espera da semifinal desse sábado? É um jogo muito equilibrado. Mas é aquela história de time grande e time pequeno numa hora dessa. Pesa, se você enfrentar um Corinthians, pesa. Fica mais leve quando a equipe como o Horizontino, como o Novo Horizontino, ele fez a melhor campanha. Tudo é confiança. Mas quando o assunto é Corinthians e Novo Horizontino, tem mais gente com propriedade para falar. Olha, aí na TV tem um cara que conhece essa história de cabo a rabo. E de quem será que Nelsinho está falando? Viemos até o acervo da Gazeta para fazer essa pesquisa. Encontramos aqui a Gazeta Esportiva, da cobertura daquela final caipira. E olha quem aparece aqui. Paulo Sérgio, vice-campeão paulista com aquele histórico Grêmio Novo Horizontino. E que depois, no mesmo ano, foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Muito graças a Nelsinho Batista. Tudo começou com o primeiro encontro do técnico com o então presidente do Timão, Vicente Matheus. Aí começou a conversa, falei, acertamos tudo, eu falei, ó, senhor Vicente, eu quero que o senhor me traga o Paulo Sérgio, né? Aí o senhor Vicente falou assim para mim, pô, mas você nem chegou, já está pedindo reforço? O problema é que o Paulo não queria aceitar a proposta do Matheus. Aí eu falei pro Paulo, pô, eu já te conheço, né? Você conhece o Corinthians. O que é barato hoje, amanhã pode ser caro. E olha que Nelsinho fazia Paulo e o lateral Odair economizarem desde quando estavam lá no interior. Só eu tinha o carro, né? Ou eles não queriam gastar gasolina com o carro deles, né? Chegava no pedágio, os dois dormiam, né? Ou então descascava a bala no bolso, sabe? Pra não dar pra ninguém, descascava a bala de 2 pão duro. Opa, peraí, agora a gente precisa dar o direito de resposta. Que história é essa, Paulo? Conta pra gente. Pão duro. É até hoje, gente. Porque não é assim também. Nossa. O professor Nelsinho, ele tinha um dinheirinho a mais para pagar pedágio. Eu não tinha dinheiro. Ali era ajuda de custo. Paulo, ajuda até de hoje custo. Aqui, ó. É isso, né? Aqui, Vocês ó. para tomar um café, tudo. Leva nada, Paulo. O que é isso? A galera A verdade aparece. da redação aí sabe. A verdade aparece. Bom, eu fico muito feliz de poder rever o professor Nelsinho, até porque ele foi um pai para mim, ele foi um pai. Quando eu saio do Novo Horizontino, volto do empréstimo para o Corinthians, eu tinha propostas do Santos, do São Paulo, e o Vicente Matheus falou assim, ó, eu vou te dar isso aqui, ou você aceita isso aqui, ou você vai ficar treinando aí, porque eu não vou te vender, não vou te emprestar. E eu fiquei de fora nas primeiras rodadas, porque eu não aceitei a proposta do Vicente Matheus. E aí o professor Nelsinho veio, conversou comigo e falou, ó, Paulo, essa frase eu não esqueço nunca mais. Ele falou assim, Paulo, você conhece meu trabalho, mas o pouco hoje, amanhã é muito. Olha, vou até anotar. O pouco hoje, amanhã é muito. E aí eu fiquei. E aí eu fiquei no Corinthians, aceitei a proposta do Matheus e deu o que deu, né? Depois de 3 anos fui vendido para o futebol alemão. No ano seguinte fui para a seleção brasileira, comecei indo para a seleção brasileira.
Se ele sem não dúvida... tivesse falado isso para você, dado esse conselho, te dado esse apoio, você acha que teria agido de forma diferente? Sim, com certeza. Com certeza. Eu creio que eu teria batido cabeça. Mas eu tive uma pessoa que me ajudou, que me orientou. Nelson Batista, desde a época de Novo Horizontino, ele já falou muito comigo, conversava muito comigo. E foi um paizão mesmo. Um mentor, né? Como é importante a gente, depois às vezes, conversar vocês dois. ter uma... Tá bom, você não pagou nunca o café pra mim? Tá bom, eu que paguei pra você? Ó, é importante a gente ouvir a pessoa certa, né? Olha, Salazar tá chamando mais uma vez para falar sobre a provável escalação do Corinthians no jogo de amanhã. Conta pra gente, Salazar, qual que é a ideia do técnico Dorival Júnior? Opa, já Salazar volta aqui para contar pra gente. Como vocês acham que vai ser esse jogo do final de semana? Quem vai atacar quem? Palmeiras ou São Paulo? Quem vai tomar mais a iniciativa na visão de vocês? Entre Palmeiras e São Paulo? É. Eu acho que o Palmeiras deve naturalmente tomar iniciativa por jogar diante do seu torcedor, ter um time que é ofensivo hoje, né? Tanto é que não tem nenhum volante, não tem nenhum camisa 5. Então, em termos de iniciativa, acho que o Palmeiras vai tomar primeiro. E em relação a Corinthians e Novo Horizontino, Paulo, quem você acha que vai tomar a iniciativa do ataque, abrir mais o jogo? Tem que ser por parte do Corinthians, até porque o favoritismo o time grande tem que propor o jogo. E agora o Salazar, sim, vai chegar para falar sobre a provável escalação do Coringão para o jogo de amanhã. Qual que é a ideia do treinador, Salazar? Obrigado, viu, Salazar? A ideia é força máxima, Michele, e talvez com uma novidade. Caio César, pelo segundo dia seguido, trabalhou no campo com os companheiros, fez parte do treinamento com bola com estes companheiros, na verdade, ainda tem o treinamento de amanhã, enfim, muito provavelmente ele pode ser a novidade do Corinthians, pelo menos no banco de reservas para esta semifinal contra o Novo Horizontino, lembrando que daqueles jogadores titulares, o Dorival Júnior vai sentir principalmente a falta de Yuri Alberto, que continua afastado no departamento médico. Então, Caio César deve ser a grande novidade, Michele. E olha, já fica o aviso aqui, eu vou passar a bola para vocês. Acabou de chegar uma informação para a nossa reportagem, mas na próxima entrada aqui eu conto para vocês, tá bom? Ai, não, fiquei muito curiosa, gente. Você tá muito curiosa hoje. Não, ele falou um negócio, acabou de chegar uma informação na nossa reportagem. Quando é assim, é coisa exclusiva do Gazeta Esportiva, então já fica ligadinho. Eu só posso mandar um abraço aí pro Ita Anderson, um frentista. Ele falou que vê a gente todo de segunda a sexta. É mesmo? Ele sai do trampo, tá aqui com a gente. E o Jorge Batista, que eu encontrei no metrô, falou que é seu fã, Michele. Então, corintiano. Aqui. Então vem aqui em mim, câmera 1. Deixa eu dar um beijo aqui, ó. Boa. Bom, Caio César. Bom reforço. É um jogador de beirada, é um jogador de velocidade. Pra começar jogando? Pra começar jogando, não. Espera um pouquinho, no segundo tempo entra. E aí, Alex? É uma boa alternativa, ele foi contratado para isso, né? Para ajudar o time, sobretudo durante o jogo, pondo velocidade pelas pontas. Acho que é um cara que vai ser bastante útil para o Corinthians. Bom, Gazeta Esportiva tem muito mais para vocês. A gente ainda vai falar sobre a ampliação da Neoquímica Arena, sai ou não sai? O sorteio da Champions League, os planos do técnico Abel Ferreira para o Choque Rei de domingo e essa informação exclusiva que o Salazar vai trazer já. Daqui a pouquinho. Color Silvestre. Michele, ontem dissemos aqui que o Marcos Antônio, que é peça-chave do time do São Paulo nos últimos tempos, estava com o contrato já alinhado, conversado, só faltava assinar. Hoje, minha apuração deu conta de que esse contrato está assinado. Está faltando apenas a divulgação do material. São Paulo prepara uma divulgação nas redes sociais, informar a imprensa, avisar o torcedor, mas esse contrato já está assinado até 2030. São Paulo se blinda do assédio do Flamengo e de outros clubes, aumento de salário para o Marcos Antônio e aumento de multa rescisória, 900 milhões para o mercado brasileiro, 600 milhões para o exterior. Ô Paulo, Marcos Antônio merece um contratão desses? Até 2030 com essa super multa? Merece, é um jogador que o Flamengo há pouco tempo queria ele, e é um jogador que tem crescido e agregado muito ali nessa equipe do São Paulo, ainda mais no setor de meio campo. Concorda, Alex? Concordo, é um grande jogador, encaixou bem nesse meio campo do São Paulo, renovação mais do que merecida. Sim.
Nossa, 900 milhões de reais multas se alguém de dentro do Brasil quiser. Imagina o Flamengo, não vai conseguir, né? Bom, a UEFA sorteou hoje os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vamos aos jogos, olha só. Paris Saint-Germain e Chelsea, Galatasaray e Liverpool, Real Madrid e Manchester City vão se enfrentar pelo 5º ano seguido em mata-mata de Champions. Tá aí na tela para vocês. E tem ainda Atalanta e Bayern de Munique, que Bayern de Munique, que é o seu, Newcastle e Barcelona, Atlético de Madrid e Tottenham, Bodo Glimt e Sporting e também Bayern Leverkusen. Não, tá errado ali. Aí é Bayern. Aí é Bayern. Bayern Leverkusen, é isso? É Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen e Arsenal, mestre Alberto Helena Júnior. Os duelos das oitavas serão disputados entre os dias 10 e 18 de março. Certo? Você sabe que poderia ter... Tava entre Arsenal... Arsenal. Boa, Michele, boa. Corrige ele. Bayern, né? Poderia pegar o Bayern Leverkusen. E aí o Bayern Leverkusen iria jogar 4 jogos contra o Bayern em um mês. Já pensou? Aí deu Arsenal, melhorou. O que eu quero saber é o seguinte. Fala. O Salazar falou que tinha acabado de receber uma notícia exclusiva, alguma coisa do Corinthians. Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico arrepiada, torcedor já fica preocupado. Não, hoje já não. Qual é essa notícia, Salazar? Lembre que hoje é sexta-feira, hein? A gente gosta de boas notícias de sexta-feira. Olha só, Michele, vamos lá, 2 informações. A primeira é de que o Corinthians já está em processo para ampliar a capacidade da Neoquímica Arena em pelo menos mais 3.500 lugares. Como que o Corinthians pretende fazer isso? Retirando as cadeiras do setor sul, atrás do gol, do lado direito das cabines de televisão, e também criando mais alguns lugares no setor leste superior, onde normalmente é construída uma arquibancada provisória para os jogos, por exemplo, da NFL. Notícia importante que acabou de chegar: a Juventus de Turim proposta de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, pelo volante André do Corinthians, de 19 anos, e que tem contrato com o Timão até 2029. A multa rescisória do contrato dele para o exterior é de 100 milhões de euros, mas nós sabemos que isso não significa que o clube não possa aceitar uma proposta como essa feita pela Juventus. O Corinthians ainda não respondeu à Juventus de Turim, ou seja, não está descartado uma venda do André, mas o assunto será debatido. Conversamos também, nossa reportagem também procurou o empresário do jogador. Oferta da Juventus, já confirmada a nossa reportagem pelas pessoas aqui da diretoria do Corinthians. Michele. Muito obrigada, Salazar. Então, atenção, fiel torcida. Chegou proposta de 150 milhões de reais pelo volante André do Corinthians, da Juventus de Turim. Quero saber do Paulo Sérgio e do Alex Miller. Tem que vender ou não? Um jogador desse hoje, e o Corinthians no estado que está, se conseguir um valor de 25, 30 milhões aí, tem que vender. Tem jeito. Tem que vender, não tem condições. Até porque vai ajudar no caixa da equipe. Ó, e o bom disso... reais dá para pagar o Garro e o Benfica. Não, e o bom disso, é que é um garoto que não teve tantos custos, veio da base. E você observa o elenco que o Corinthians tem hoje. O André, ele é um jogador importante. Importante, mas não é aqueles insubstituível, como seria, por exemplo, o Yuri Alberto. Se você pode pegar esse valor e comprar um outro jogador ou outros jogadores em outras posições. Ele vai fazer falta? Vai pela qualidade que tem, mas não é um cara que, puxa a vida, agora não tem o que fazer, como é o caso do Yuri Alberto, não tem um camisa 9. O próprio Bidon hoje. Também. O próprio Bidon, gente, é um dinheiro muito bom que cai no colo do Corinthians. Se essa proposta for confirmada mesmo, tem que vender. Tem que vender, deve vender agora. Sim. Aí põe um laço, né? E faz uma festa. E vai ser bom pro André. Porque é bom pro André, é bom pro Corinthians, maravilhoso Corinthians. E uma coisa rapidinha, a cadeira. Vocês acham que tem que tirar mesmo as cadeiras do setor sul para ampliar lá a arquibancada? Tem que tirar. Até porque tem uma galera que gosta de ficar em pé. Isso. Tem que atender o anseio do torcedor. Isso vai acontecer no Allianz Parque. Gosta de ficar em pé e festejar e fazer a festa. A equipe do Flamengo toda ficou sentada na final, o pessoal tá tirando cadeira. Isso. Bom, claro que o Silvestre traz também informações da escalação do Palmeiras. Silvestre, qual é a mudança que o Abel Ferreira, treinador, pode fazer no time, hein?
É uma intuição aqui, baseada também em informações e no que está acontecendo, Michele. O John Arias vem ganhando minutos a cada jogo. 12 contra o Capivariano, 31 diante do Fluminense. Será que isso significa que ele será o titular do meio para frente contra o São Paulo? Não dá para saber. O que eu posso dizer para vocês é que contra o Fluminense o Abel substituiu o Alan, deu uma descansadinha mais pro final do jogo, tirou o Vitor Roque, tirou o Flaco Lopes, mas o Maurício foi até o final, jogou o jogo inteiro diante do Fluminense. É porque o Maurício é insubstituível ou porque o Abel gastou o Maurício para depois descansar no domingo e colocar o Arias? Ainda não dá para saber, Michele. O Palmeiras tem mais um treino preparativo para definir o time amanhã. Muito obrigada, Silvestre. Antes da gente comentar sobre o Arias, eu gostaria de saber do Alex Miller e do Paulo Sérgio se o Arias tem que começar jogando, né, nesse choque rei. Domingo tem mesa redonda, Futebol Debate, das 9 às 11h30 da noite. Lembrando que teremos o ex-jogador Sidney Moraes, volante, foi volante do São Paulo, lembra? Jogou com o Raí? Então, ele vai estar aqui no Mesa Redonda com vocês até 11h30 da noite, tá certo? Trazendo tudo sobre o Choque Rei, tudo sobre os jogos do final de semana. Ele que é treinador hoje. Treinador hoje, isso. Bom, Arias, tem que começar jogando ou vai indo aos poucos? Na opinião, Alex, por favor. Ele foi contratado para jogar. Um jogo como esse, dessa importância, ele já teve mais minutagem na última partida, tá pronto para jogar, tá pronto para mostrar aquilo que todo mundo está esperando. Ele foi contratado para isso, portanto chegou a hora. Aí o Abel se vira taticamente, como é que ele encaixa. Eu tiro o Maurício e boto o Alan mais por dentro. Nessa discussão domingo aqui no Mesa Redonda, eu e o Alex, o Maurício, o Arias, eu falei, vai jogar o Maurício. Não, tem que pôr o Arias, vai pôr... O Alex falou pra mim, até minha mãe e minha avó sabem que tem que sair o Maurício. De opinião. E aí, ó, ele não fez, viu? Ainda não. E até nas substituições não foi titular ainda. E até nas substituições não saiu o Maurício. Eu sei. Vamos ver domingo. Até nas substituições não saiu o Maurício. Ele tá sendo coerente, porque ele falou que o Arias ia ter que ganhar a posição. Ele não foi titular ainda. Vamos ver no lugar de quem que ele vai entrar quando o Arias for titular. Vamos ver. Vamos ver se é no lugar do Maurício. Acho que vai ser também. Bom, gente, muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada, Alex Miller. Obrigada, Paulo Sérgio. Domingo, reforçando, Mesa Redonda Futebol Debate, das 9 às 11h30, com o treinador Sidney Moraes, que é ex-volante lá do São Paulo, jogou com o Raí. E segunda-feira, eu te espero aqui no Gazeta Esportiva às 6 da tarde, porque a gente já começa o programa daquele jeito, com informação quentinha, fresquinha pra você e eu morrendo de saudade, claro.